Operação Tartaruga da PM. Policiais dizem que existe. O comando diz que não existe. E agora? Quem está falando a verdade? Maíra Guedes, cadê você? Boa tarde. Olá, Henrique, boa tarde a todos. Realmente, na última quinta-feira, alguns policiais militares anunciaram a Operação Tartaruga, que teria sido aprovada durante uma assembleia. De acordo com esses policiais, a medida seria para pressionar o governo por causa de um reajuste salarial. Mas fica aquela história, os policiais dizem que estão em Operação Tartaruga, o comando-geral diz que não, e eu estou aqui justamente acompanhada do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Somi Santana, que vai explicar isso pra gente. Coronel, muito boa tarde. Existe ou não existe a Operação Tartaruga? Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos. Não existe a Operação Tartaruga, né? Não existe a Assembleia também de policiais militares. A Polícia Militar não tem sindicato. O que tem são alguns indivíduos que têm interesses políticos e principalmente alguns políticos da oposição que querem causar o caos no Distrito Federal. Distrito Federal é a capital da esperança, não é a capital do medo. E a Polícia Militar vai comprovar, como vem comprovando, a sua atuação. Nossos policiais têm um curso superior. Hoje em dia, eles têm total consciência da sua responsabilidade e não vai ser meia dúzia de indivíduos. Olha só, uma assembleia que dizem que teve aproximadamente 500 indivíduos, dentre eles vários indivíduos de outras categorias querendo tumultuar. Então, não existe a Operação Tartaruga. O Ministério Público Militar já tem conhecimento, inclusive já vem notificando. Teve um indivíduo aí, Henrique, teve um espaço, ele não representa nada, ele não tem nenhuma liderança sobre os efetivos e vem falando coisas para trazer o medo à população. Comandante. E o Comando Geral afirma e reafirma, a Polícia Militar está nas ruas. Comandante, eu tenho até aqui a entrevista dada por ele aqui ao nosso Balanço Geral, o Sargento Arruda. Eu vou repetir aqui um pedaço da entrevista. O senhor está dizendo que ele não representa ninguém, que ele não fala em nome de ninguém. Mas ele disse isso aqui no balanço. Olha aí, solta aí. Nós participamos dessa reunião agora com o secretário de Segurança Pública e nós colocamos a posição não só do movimento, mas de toda a categoria que deflagrou ontem a Operação Tartaruga, uma categoria que sabe realmente que precisa ser valorizada. E nesse momento, nós tomamos essa medida porque as categorias esperam do governo, desde o início, o cumprimento dessa carta, com todas as propostas de campanha do governador Agnello Queiroz. Comandante, o senhor me desculpa, né? E é até legal, o senhor pode explicar melhor, mas ele deve representar algum grupo dentro da Polícia Militar, porque senão o secretário de Segurança Pública não ia receber ele, né, comandante? Recebeu, então ele deve representar, nem que seja um grupo pequeno, mas que representa. Ou o senhor continua afirmando que não representa coisa nenhuma? O secretário Sandro Avelar recebeu o deputado Wellington, né, que representa a categoria da Polícia Civil, e naquela reunião que houve, ele convidou as pessoas que estavam para acompanhá-lo. O secretário não recebeu esse sargento como chefe ou líder de qualquer movimento, né? Ele que se coloca dessa forma já está indiciado em um inquérito, será indiciado em um novo, e o Ministério Público, inclusive, já está querendo saber mais detalhes em relação a esse cidadão. Ele não pode, ele, policial, militar, nós somos instituição militar, Henrique, como as Forças Armadas, nós não temos sindicato e não temos movimento. O que nós temos é o respeito do nosso governador, que colocou de forma bem clara que ele vai efetivamente na política salarial beneficiar a categoria, e nós confiamos no nosso governador, né? E estamos atentos. A sociedade precisa de nós. A sociedade de Brasília é composta pelo meu filho, pela minha esposa, pelos meus parentes, assim como o seu, Henrique, e todos. E nós temos que ter uma responsabilidade social grande nesse processo. Não podemos mais plantar em Brasília essa sociedade do medo, porque Brasília é segura, é a 4ª metrópole brasileira, e olha os níveis que estão de criminalidade em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Nem se compara ao que existe em Brasília, graças à atuação da Polícia Militar. Agora, comandante, me diz uma coisa. Deixa eu comentar outra coisa com o senhor aqui, importante a sua participação aqui no nosso Balanço Geral, para a gente fazer todos esses esclarecimentos. O senhor chegou, eu me lembro bem, no meio de uma grande crise. E o senhor chegou, sentou, chamou a responsabilidade para o senhor, eu lembro muito bem disso, e disse: olha, cheguei, estou montando a minha equipe, peço um pouquinho de paciência
E não tem essa história comigo de tartaruga, devagar, devagarinho, coisa nenhuma. Vamos tocar a vida. Bem, o senhor sentou, tocou sua vida, estamos indo aí. É verdade que de um tempo para cá o nosso índice de problemas com sequestro relâmpago aumentou demais. Mas enfim, o senhor está trabalhando, isso é fato, ao lado da sua equipe. O balanço é prova disso, a gente mostra isso todo dia aqui no nosso programa. O que eu quero saber do senhor agora, depois que o senhor já sentou, é o que aconteceu de lá para cá, para essa movimentação agora voltar. É apenas, entre aspas, essa questão política que o senhor coloca aqui? Quer dizer, tem muito policial como parlamentar como policial, e aí o bicho pega e cai no seu colo? É verdade, Henrique. Muita coisa mudou daquele tempo para cá, né? A Polícia Militar está nas ruas, nós estamos com o Comando Geral itinerante e agora mesmo eu estive no Guará semana passada, a Polícia Militar foi aplaudida de pé, Henrique. Da mesma forma no Recanto das Emas, em Samambaia, em Santa Maria, tivemos em 21 cidades e agora mesmo estou no plano piloto. Veja bem, o feedback que a população traz para o Comando Geral é que está satisfeita com a polícia na rua. Agora, evidentemente que existe crime, né? Como uma quarta metrópole brasileira, os crimes acontecem. E nós estamos monitorando e trabalhando incessantemente para reduzir esses índices, aos índices aceitáveis, né? Agora, veja bem, a Polícia Militar do Distrito Federal, ela recebe 40% aproximadamente menos do que outras categorias de segurança pública. E isso causa uma instabilidade na corporação decorrente desse tratamento. E o nosso governador Agnello Queiroz, deixou bem claro que ele vai reduzir essa diferença. Então não existe aumento diferenciado. Se houver aumento, será para todas as categorias. Compromisso do nosso governador. Não é? E nós, como líder e chefe que ele é da Polícia Militar, nós seguimos o que está definido. Então, agora, é evidente que continua existindo indivíduos que querem desestabilizar. Né? Nós estamos numa democracia e temos que entender isso. Agora, confiamos no nosso governador, confiamos nas instituições e principalmente uma polícia militar de 200 anos de tradição não pode agora ser abalada por meia dúzia de indivíduos politiqueiros que querem seus interesses escusos serem atendidos. Coronel, então a população pode ficar tranquila, a Operação Tartaruga não existe. A Operação Tartaruga não existe. Se existe alguma operação, é a Operação Lebre, para a gente trabalhar mais rápido e, com isso, garantir a segurança da população. Coronel, muito obrigada pelas informações. E, Henrique, falando em segurança pública, falando em greve, a greve da Polícia Civil já dura mais de 2 meses. E na sexta-feira, a primeira vara civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno imediato dos policiais civis ao trabalho. A Justiça alegou que a greve é ilegal e abusiva e disse que, se essa decisão não for cumprida, eles podem sim cortar o ponto dos policiais, fazer o desconto em folha desses dias em que eles estão parados e também o sindicato pode pagar uma multa de R$100 mil. Diante dessa decisão, o Sindicato dos Policiais Civis decidiu uma assembleia hoje emergencial que vai acontecer por volta das 4 horas para saber se os policiais vão mesmo acatar a decisão da Justiça. Para a gente ter uma ideia, Henrique, eles fizeram nessa decisão da Justiça, existe inclusive um comparativo do mês de setembro de ocorrências que foram registradas. Este ano, setembro, houve uma redução de 20 mil ocorrências a menos que o mesmo período do ano passado. Ou seja, até a determinação, até a decisão desta Assembleia, hoje à tarde, a população vai continuar na mesma situação. Ocorrências não vão ser registradas e apenas pela internet. Ou seja, mais uma vez, quem paga o pato de toda essa situação da greve que já dura mais de 2 meses é a população que pede, por favor, que essa greve acabe, Henrique.